Salve rapaziada, como vocês estão? Bora começar o resumo dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Começando com o primeiro jogo, Fortaleza e Vélez se enfrentaram na Arena Castelão e ficou no 0-0, num jogo até movimentado, num jogo bom. Fortaleza até que foi bem, mas não muito efetivo nos ataques. Primeiro tempo, um jogo muito aberto, o Vélez era mais perigoso, o Vélez conseguia assustar mais o Fortaleza, mas o goleiro Elton foi muito bem, defendeu bem o gol. E o Marinho era o principal jogador do Fortaleza no primeiro tempo. Era o Marinho que pegava a bola, ia para cima, tentava criar chances. Teve uma boa chance, chutou para fora. Tentou ajudar seus companheiros também a fazer gol, mas os companheiros também não iam bem. Breno Lopes mal, o Daverson também muito mal. Daverson, aliás, xingado, chamado de palhaço pela torcida, né? Então o Daverson já está começando a ficar questionado pela torcida. O Fortaleza não conseguia ser efetivo no ataque. No segundo tempo, o Vélez segura mais o jogo, deixa mais a bola com o Fortaleza. O Vélez deixa só o tempo passar para tentar segurar o empate para o jogo de volta na Argentina. O Fortaleza era mais agressivo, o Fortaleza ia para cima, mas o Fortaleza não é efetivo no ataque. O Fortaleza perde muitos gols, perde muitas chances. Quando tem chances boas, ou chuta fraco, ou chuta forte demais, vai para fora. Fortaleza depende muito do ataque melhorar, porque a defesa ontem foi muito bem, apesar dos últimos tempos a defesa ser um grande problema. Ontem não foi problema, ontem a defesa do Fortaleza foi muito bem, mas o ataque do Fortaleza pouco efetivo, errando muito. Fica no 0-0. O Matheus Rossetto, aos 43 do segundo tempo, é expulso por uma entrada muito dura. Ele tinha acabado de entrar, tinha pouco tempo, toma 2 amarelos assim seguidos, já é expulso. Pode ser um desfalque importante para o Fortaleza no próximo jogo. Podia ser um jogador que entra no segundo tempo e controla mais o jogo, defende mais, sabe cadenciar, ajudar mais defensivamente, mas acabou sendo expulso. Fortaleza consegue ficar no 0-0. O Vélez agora joga na Argentina na semana que vem. O Fortaleza tem tudo para conseguir a classificação lá, mas precisa ser mais efetivo no ataque. E na terça-feira também tivemos Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo que foi até Medellín, na Colômbia, enfrentar o Atlético Nacional e também ficou no 0-0, mas num jogo muito preocupante para o São Paulo, porque o São Paulo poderia ter saído com a derrota. Um jogo muito mediano de São Paulo, um jogo muito ruim assim de São Paulo. Eu achei muito ruim o jogo de São Paulo, não gostei muito do jogo de São Paulo ontem. São Paulo sofreu muito. O Atlético Nacional fazendo uma marcação alta, conseguindo não deixar o São Paulo sair com troca de passes. O São Paulo muitas vezes perdia a bola na saída de bola mesmo, já no tiro de meta, cobrado rasteiro, saindo no toque de bola, mas o Atlético Nacional conseguiu encaixar essa marcação e assustar o São Paulo. Nos 10 minutos do primeiro tempo, tem o pênalti que o jogador chuta a bola na mão do Ferrarese, se eu não me engano, e assim, eu sei que a regra da FIFA mostra que tem um toque de mão, que não sei o que não sei o que lá, mas para mim não foi pênalti, porque o jogador do Nacional, do Atlético Nacional, que chuta a bola na mão do jogador do São Paulo, o jogador do São Paulo está fazendo um movimento para desviar da bola, para tentar tirar o braço, ele nem tem a intenção de colocar, e o jogador do Atlético Nacional que chuta a bola na mão do jogador de São Paulo, mas o juiz acabou validando o pênalti, marcou o pênalti, e aí o Cardona me erra o pênalti, chuta para fora, desperdiça, bate muito mal, e aí o São Paulo começa a melhorar, o Atlético Nacional sente o pênalti desperdiçado, e o São Paulo começa a criar mais, começa a querer ir para cima, chega no ataque, mas não é efetivo. O André Silva tem uma boa chance, que uma bola que sobra para ele tá com o gol livre, com a área livre, assim, ele chuta, mas ele pega muito embaixo da bola, chuta para fora. Tem cruzamento de São Paulo que não dá resultado também. E aí no final do primeiro tempo,
o Atlético Nacional volta a controlar o jogo, volta a assustar o São Paulo, cria bastante chances, e aí o Rafael defende, a bola vai para fora, o Atlético Nacional também não conseguia ser tão efetivo no ataque. No segundo tempo, o Atlético Nacional volta melhor, volta pressionando, e nos 10 minutos do segundo tempo vem um grande susto do São Paulo, que é num cruzamento pela direita, e aí o Moreno me acerta um voleio maravilhoso e a bola pega na trave. Por sorte a bola foi alta, se ela fosse um pouquinho mais baixa ela poderia ter desviado no Rafael e entrado, mas a bola é alta e o Rafael consegue tirar a bola. É o primeiro grande susto o segundo grande susto, né? Porque primeiro teve o pênalti, aí depois essa bola na trave. E aí o São Paulo tenta segurar mais a posse de bola, vai fazendo mais triangulações, vai prendendo o time do Atlético Nacional nessas posses de bola, porém o São Paulo deixava muito espaço defensivamente, o time não conseguia se recuperar, e aí numa escapada rápida do Atlético Nacional, o Enes Troça recebe uma bola e chuta rasteiro perigosa e a bola bate na trave de novo, outra chance perigosa, e o São Paulo não tinha respostas para essas escapadas rápidas do Atlético Nacional, um time que conseguia machucar muito o São Paulo nessas escapadas. Aos 30 minutos do segundo tempo, tem o segundo pênalti para o Atlético Nacional. Esse aí eu acho que foi pênalti sim, eu tenho a impressão de que o Ferrarese acerta o pé do jogador do Atlético Nacional, e aí o Rafael brilha, defende, o Cardona perde outro pênalti, desperdiça 2 pênaltis, mas o segundo, o Rafael vai muito bem, cai no canto certo e defende o pênalti, evitando que poderia ser o gol do Atlético Nacional, evitando que poderia ser uma derrota pior para o São Paulo. Um jogo muito mediano de São Paulo. São Paulo tem muito o que melhorar para o próximo jogo, mas jogando no Morumbi, acredito que São Paulo consiga a classificação. Na quarta-feira tivemos Flamengo e Internacional no Maracanã e o Flamengo venceu por 1-0 num jogo que tivemos 2 tempos diferentes. Primeiro tempo, domínio total do Flamengo, Flamengo indo para cima, criando bastante, e o Inter muito recuado. Nos 12 minutos, o Luiz Araújo tem uma boa chance de fora da área, ele chuta bem e o Rocher vai muito bem, fazendo uma boa defesa. Depois o BH também numa tabela ali, na entrada da área, ele chuta e a bola vai para fora. O Flamengo dominava a partida, criava bastante, mas às vezes tinha dificuldades de finalizar. E aí, na bola parada, sua arma mortal nessa temporada, pela esquerda, no escanteio, o Luiz Araújo cruza, e aí uma boa jogada do Flamengo que coloca os 2 zagueiros perto da primeira trave para chamar a atenção da defesa do Inter. Enquanto isso, o Alexandre fica no meio ali, tentando fazer um bloqueio, e aí na hora do cruzamento, os 2 zagueiros correm para a primeira trave, chama a atenção do Inter, e o BH aparece sozinho, cabeceando firme e forte no canto, fazendo o gol da vitória do Flamengo. E aí o Flamengo continua melhor, o Flamengo continua pressionando o Inter, mas perde muitas chances ainda. O Rocher faz algumas defesas e o Flamengo perde outras ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, um jogo totalmente diferente. O Flamengo baixa a intensidade, o Flamengo tenta ficar mais no controle de bola do que tentar sair num contra-ataque rápido. E aí o Inter sobe sua marcação, o Inter começa a pressionar o Flamengo e o Inter começa a ser mais perigoso, porém não conseguia ser efetivo, conseguia ser perigoso nas roubadas de bola, na marcação melhor, na pressão alta, mas na hora de ser efetivo nas finalizações, o Inter não conseguia, ficava devendo muito nessa parte. O Flamengo no segundo tempo muito abaixo, muito ruim, um segundo tempo que o Flamengo não fez muitas coisas, ficou devendo muito. O Luiz Araújo tem uma chance ali aos 43 e o Rocher defende bem, poderia ser um segundo gol que poderia acabar com a estratégia do Inter para o próximo jogo, mas o Inter tenta empatar, não consegue, porém consegue segurar esse 1-0 contra o Flamengo e tem a chance de conseguir empatar lá no Beira-Rio e tentar virar o placar ou empatar e levar para os pênaltis, mas
1-0 para o Flamengo ficou pouco, achei que o Flamengo poderia ter feito mais gols, achei que o Flamengo poderia ter saído com uns 2-3-0 pelo menos, poderia ter saído mais resolvido, mas o Flamengo fica com 1-0 e deixa o Inter muito vivo para o jogo da semana que vem lá no Beira-Rio. Na quinta-feira, encerrando a rodada, tivemos Botafogo e LDU no Newton Santos e o Botafogo com um gol relâmpago garante a vitória por 1-0, tem a vantagem no jogo, mas uma vantagem muito mínima contra a LDU. Botafogo que no primeiro lance do jogo já faz o gol, na saída de bola a LDU vai sair e aí o Arthur Cabral pressiona, rouba a bola, o Botafogo vai para o ataque e aí num belo cruzamento do Alex Telles, o Arthur, o ex-Palmeiras, o ex-Red Bull Bragantino, aparece livre fazendo o gol da vitória do Botafogo com 14, 15 segundos de jogo. E aí o jogo fica aberto, o Botafogo tem chances, mas não é efetivo. A LDU tem chances, mas também não é efetiva. E o jogo fica muito maluco, fica muito aberto, as duas equipes vão para cima, só que ninguém consegue ser tão efetivo no ataque. No segundo tempo, o Botafogo chega a ser mais perigoso, o Botafogo chega a criar mais chances, mas com pouca efetividade. O time do Botafogo ficou devendo muito no ataque. No meio do segundo tempo cai de rendimento, o time começa a ficar mais lento. A LDU tenta assustar o Botafogo, mas também não é muito efetiva. E o jogo termina em 1-0 com o Botafogo, nesse gol relâmpago. Mas o Botafogo tem uma vantagem, porém o jogo lá na semana que vem, na altitude, vai ser difícil. O Botafogo tem um jogo difícil no final de semana contra o Palmeiras pelo Brasileiro. E vamos ver como que o Botafogo vai se comportar, pois uma vantagem mínima de 1-0 deixa o jogo tudo aberto para a semana que vem. E encerrando a rodada, tivemos Universitário e Palmeiras lá em Lima, no Peru, e o Palmeiras goleia por 4-0 num jogo tranquilo para o Palmeiras, resolveu cedo, com 30 minutos de jogo já tinha resolvido o jogo, e aí o Palmeiras muito bem ontem, muito efetivo, a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque ontem se entenderam muito bem, o time encaixou muito bem, e logo nos 3 minutos, numa tabela do Vitor Roque com o Flaco, o Vitor Roque invade a área, sofre o pênalti, e aí Gustavo Gomes bate, faz o gol, o primeiro gol do Palmeiras. Gustavo Gomes se torna o zagueiro mais artilheiro da história da Libertadores, e aí logo em seguida, nos 12 minutos, num contra-ataque rápido, o Flaco tabela com o Vitor Roque de novo, e aí o Flaco invade a área e toca no contrapé do goleiro, fazendo 2-0 para o Palmeiras. Com 12 minutos, o Palmeiras já tinha 2 no placar, e aí o Palmeiras dá uma baixada nas linhas, deixa o Universitário ficar mais com a bola, e aí o Universitário assusta o Palmeiras, tem um cruzamento que o Everton faz a defesa para tirar o cruzamento, o Universitário ganha 2 escanteios seguidos, assusta o Palmeiras, começa a querer impor mais o seu jogo, e aí o Palmeiras começa a usar mais as bolas longas, tenta atacar essa linha alta que o Universitário fez para tentar diminuir o placar, e nos 30 minutos, Piquerez faz um belo lançamento para o Vitor Roque, que ganha do zagueiro, invade a área e chuta forte, firme, fazendo o terceiro gol do Palmeiras ainda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Palmeiras volta mais tranquilo, com as linhas baixas, deixa o Universitário ficar mais com a bola, o Universitário vai pressionando o Palmeiras, vai indo para cima, e aí o Williams Riveiros é expulso, né, nos 8 minutos do primeiro tempo, ali, 8, 10 minutos, numa entrada muito forte que ele acerta o Flaco Lopes no meio de campo, numa entrada desnecessária, nem precisava, mas ele acabou entrando, acerta o Flaco, o juiz marca a falta e o VAR chama para revisar, ele revisa e dá o vermelho corretamente para o jogador do Universitário. E aí parece que o Palmeiras vai ir para cima, mas o Palmeiras controla o jogo, o Palmeiras fica mais de boa, vai ficando controlando a posse de bola, vai ficando com a posse de bola. E aí, nos 30 minutos, num escanteio pela direita, o Facundo Torres toca curto pro Piquerez, que ele ajeita, chuta firme,
a bola cai, bate na trave e aí no rebote o Flaco Lopes de cabeça faz o 4º gol do Palmeiras e aí o Palmeiras tem uma larga vantagem para o jogo de volta na semana que vem no Allianz Parque. O jogo fica tranquilo, o Universitário sente o 4º gol de vez e aí eles baixam as linhas também, o jogo começa a ficar mais morno, fica mais naquela troca de passes, só os dois times esperando o tempo passar e o Palmeiras confirma a vitória. Palmeiras, 7 jogos nessa Libertadores, 7 vitórias. Palmeiras, o último time que venceu todos os jogos nessa edição de Libertadores. Semana que vem, jogo da volta, mas o Palmeiras tem uma tranquilidade enorme para a semana que vem, pois 4-0 e jogando no Allianz na semana que vem, acho que é muito difícil para o Universitário conseguir reverter esse placar. E esse foi o resumo dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Flamengo, Botafogo, Palmeiras conseguindo vencer. São Paulo, Fortaleza ficando no empate em 0-0. E o Inter, o único brasileiro que perdeu mais o confronto contra o Flamengo. E ainda está tudo aberto. Palmeiras, o único time a ter a vantagem mais ampla de todos os jogos. Os outros jogos ou 0-0 ou 1-0. Palmeiras, o único que conseguiu mais de 2 gols e tem a vantagem mais tranquila nos jogos de volta dessas oitavas de final. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa rodada, comenta, compartilha, deixa o like aí, me segue lá no Instagram, que lá faço mais conteúdos, vou falar de mais coisas, tem mais outros assuntos lá no Instagram, não se esqueça lá de se inscrever e curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. Tamo junto!